Olá, tudo bem, Lívia? Como que você tá? Tarde, tô Boa bem. tarde. E parabéns, hein? Que energia que você tem, energia boa, pessoa do bem, viu? Parabéns, né? Obrigada. E você e a família, tá tudo bem aí? Tudo bem. Ó, cuidado no corpo, mas na mente também, sempre, viu? Né? Isso. A gente tem que cuidar, brindar a mente. Não existe felicidade plena, é só no Instagram, né? Que todo mundo é É feliz, verdade. né? Todo mundo é maravilhoso, né? Aquilo ali não existe. E a gente tem que saber dar valor para os bons momentos, né? Para as coisas boas, não se concentrar nas coisas ruins, não é verdade? Verdade. Conta comigo, você ganhou mais que um professor, você ganhou um amigo aqui que é seu bem, tá bom? Obrigada. O que está acontecendo? Fala para mim como se você estivesse comendo um bolo de fubá aqui comigo no escritório, tomando um cafezinho, tá bom? Tá. Se eu chorar aqui, você não repara não, tá? Que isso, imagina, faz parte, né? É bom que às vezes É, põe para faz parte. fora, né? Tem que chorar mesmo, tem que ter vergonha de chorar. Olha, É. tem muita coisa que a gente não pode ter vergonha de chorar, de ser quem a gente é. Que viver de aparência e viver para agradar os outros, para quê? Sabe quem vai É, isso sabe quem vai até o fim com você? Você mesmo, né? é verdade. É verdade. Então vamos lá. O que que acontece? Eu tive que assumir, né? É. Essa responsabilidade, eu tenho que ver esses documentos aí, porque acabou virando bola de neve. E a bola de neve veio para minha mão. Eu falei, não vai explodir não, vai ser resolvida essa bola de neve. O que que acontece? Eu ainda era criança, né? Eu vou resumir aqui rapidinho por causa do Tá tempo. bom, fica. Eu tenho duas questões para tratar. Uma, se der para resolver, que já resolve, a outra para tirar uma dúvida, Tá né? bom. Quando eu era criança, eu ainda era criança ainda quando meus pais desceram para cá para baixo, aonde a gente mora atualmente, né? Aqui na residência que são dos meus avós. Só que quando eles Quando desceram, você fala para cá para baixo, por quê? No litoral? eu sou da cidade de Além Paraíba, Minas Gerais. Ah, que legal, que bacana. Eu sou longe, eu não sou de São Paulo, não, eu sou de Além Paraíba. Que legal. Eu tenho ações de Escapião aí perto, viu? É mesmo? Eu Tenho, sou daqui de Além Paraíba. eu tenho ações aí. É isso Eu mesmo. falo embaixo, eu falo É. embaixo que a gente morava em cima, né? No Ah, bairro em tá. cima. Tá. A gente morava no bairro de cima e nós descemos para baixo. Mas o motivo da gente ter descido para baixo na época foi porque a minha avó, meu avô já tinha falecido, a minha avó faleceu e ficou um tio meu que chama Paulo Renato também, que hoje é falecido. Esse tio meu, ele não tinha condição, né? Ele tinha uma dependência química e ele também não tinha condição de se cuidar sozinho. A minha mãe mais o meu pai resolveram, então, em cuidar dele. Só que quando eles resolveram cuidar dele, os irmãos lá da época permitiram, não brigaram nem nada, falaram que podia cuidar assim e tal. E a casa onde nós morávamos quando nós éramos crianças era uma casa muito pequena. E eu sou cinco, comigo é cinco irmãos, entendeu? E não tinha como, né, criar, ajudar, cuidar dele lá em cima. Então minha mãe, mesmo meu pai desceu para baixo e eles ficaram morando aqui durante muitos anos. Minha avó faleceu foi no ano de 91. Nós entramos para cá, foi mais ou menos no ano de 92, negócio assim, nessa época. E devido ao tempo, né, porque o tempo vai passando, meu É. pai, porque eu falo que se o meu pai tivesse buscado informação, não poderia ter acontecido muita coisa, né? É. Mas tadinho, ele era desconhecido das coisas. E eu era criança, né, também, né? Ainda tinha isso. Devido aos anos foram se passando, né? O meu pai vendeu onde era nosso por direito, que sempre não tinha nada, e pegou o dinheiro para poder quitar IPTU daqui de baixo. Eu tenho até documento aqui que eu acho que enviei aí, quitou IPTU daqui de baixo. Ele foi resolvendo tudo aqui embaixo. A casa era de telha. Ou seja, Ele começou. acabou desmembrando. Apesar de ser duas casas, tem peitão embaixo, tem peitão em cima. É? Isso, é. Não, a casa que eu tô falando era a nossa casa, que era lá em cima. É. Meu pai vendeu a casa, que era nossa, e pegou o dinheiro da casa lá de cima e pagou o IPTU da casa atual que ele morava aqui embaixo. Ah, tá. Entendeu? Que era dos meus avós. Entendeu agora? Entendi, entendi.
Ele acabou Então, pagando o IPTU no geral, né? no geral. Aí pagou o IPTU, a casa era de telha, você pode ver que tem um documento que eu enviei pro senhor aí, a casa era toda de telha, não tinha laje, não tinha nada. Aí ele começou a fazer a reforma da casa, né? Ele fez a reforma da casa todinha durante muitos anos. Fez a reforma da casa toda, veio fazendo a reforma da casa, ele não deu acabamento. Quem tá dando acabamento sou eu, não deu acabamento. Fez a reforma, levantou, fez tudo. Aí pegou, fez uma casa aqui do lado, que é a minha casa ainda fez. Fez uma casa aqui do lado, não tem nem documento nenhum, a casa do lado, que é a minha casa hoje, né? Fez a minha casa do lado, ou seja, criou raiz no meio disso, você entende? Sim. Criou raiz, criou história. E a gente passou por muita diversidade, né? Porque essa casa chegou a cair, né? Na época ela era de laje. A gente passou por várias diversidades, né? E nenhum, assim, dos meus tios, né? Nenhum dos meus tios nunca falou assim, Chico, sai da casa. Chico, eu quero a casa, vamos vender a casa. Nunca houve esse tipo de conversa. A conversa que era o seguinte, Chico, nós não queremos casa, não. A casa é sua, já reformou, já mudou tudo. E o meu pai nunca, isso eu tenho no coração. O meu pai, vai fazer um ano que ele faleceu, né? Eu te falei que eu não ia chorar, ó. Tô chorando já. Força aí, força aí. Fez um ano que ele faleceu, né? E ele nunca deixou sempre consciente com meus tios, a hora que vocês quiserem fazer casa, vocês podem fazer, vocês só não vão me tirar daqui, porque eu já moro aqui há anos, não tem nem como vocês me tirarem daqui. Isso ele falava, mas nunca proibiu deles fazerem casa, essas coisas não. Mas ele sempre falava, não pode fazer. O que acontece? O meu pai veio a óbito, meu pai faleceu. Faleceu do que, seu pai? Seu pai faleceu do quê? Oi? Seu pai faleceu do quê, Júlio? O meu pai, o falecimento dele foi AVC, ele já tinha problema, né, de hipertensão. E ele era um homem muito agitado, ele muito preocupado com muito. Tudo dele era fazer as coisas, preocupado com filhos, né? De ajudar a fazer coisas, e ele não cuidava da saúde dele, né? A saúde dele sempre era em último lugar, a gente chamava até a atenção dele. Mas vai fazer 2 anos que ele faleceu. Meus sentimentos para o seu pai, viu? E tenho certeza que onde ele estiver, tem orgulho de você. Que é o mais importante, né? Obrigada. Aí o que aconteceu? Nesse falecimento, eu vou ter que tocar assuntos de família, né? Que são coisas voltadas. Faz parte, né? Fica à vontade. Nesse falecimento, mal o caixão dele se esquentou e levantou um dos irmãos, né? Que são dos meus tios, e falou que ia reivindicar a casa. E falou que só ia esperar a minha mãe falecer, que ia reivindicar a casa, que ele queria a casa. Que uns irmãos não queriam, mas ele quer a parte dele sim. Aí a gente fica triste porque olha quantos anos eu moro aqui, desde criança. Eu fiquei chateado, eu nem fui tirar satisfação. E falei, poxa, a gente mora aqui quantos anos, nunca teve uma queixa deles. Né? Nunca teve assim, até onde eu sei, tá? Até onde eu sei, nunca ouvi uma queixa deles sobre casa, sobre direitos, que é o direito deles. Isso eu estava consciente depois que eu comecei a entender. Porque até então, eu não tinha nada, não tinha documento, não tinha nada em mão sobre nada direito. Eu sabia que isso aqui era do meu pai, porque meu pai fez a casa minha do lado, então eu não tinha problema com isso. Então um dos meus tios falaram isso. Começou um zum, ameaças, umas bobeiradas. E assim, lógico que a gente fica chateado, não é questão da casa em si, mas da pessoa que era, né? Que era meu pai e irmão deles, né? Que tem pouco tempo esse falecimento dele. Então eu falei com a minha mãe, falei, mãe, se o negócio chegou a esse ponto, já era pro pai ter resolvido. E ele tentou resolver. Se o senhor pegar aí, nesses documentos aí, o senhor vai ver que até o IPTU vem no nome do meu pai. E vem como proprietário. Só que eu não consigo entender a prefeitura, porque eu fui lá embaixo para tentar resolver isso. Eu falei assim, moça, você está falando que a casa não é do meu pai, igual você disse, que o documento que está na escritura são dos meus avós. Então por que o IPTU vem no nome dele, que vocês botaram no nome dele como proprietário da casa? Que já tem anos, o senhor pode olhar aí, eu tenho até o IPTU agora de 2024, está aqui em mão, que é recente, está o nome dele, o endereço, está assim escrito proprietário. E a moça falou que isso foi até um erro do sistema, que não sabe como que
que veio IPTU no nome dele, que não era para vir no nome dele, mas continua vindo no nome dele. Mas resumindo, né, essa conversa aqui, tentar resumir essa conversa, que é muita coisa. Eu quero resolver isso, né? Minha mãe está até aqui, a gente está aqui, eu quero resolver isso, né? O meu pai não sei como que eu resolvo essa situação, eu quero resolver essas documentações e queria saber como que eu fazia para resolver isso. Me fala uma coisa, hoje a sua ideia é se tornar proprietária, é regularizar o imóvel, não é? Mivel? Isso, é verdade, lógico, é. A casa do lado, são duas casas. A casa do lado ali não tem documento nenhum, são 2 IPTUs que vêm no nome do meu pai. Eu pago um IPTU, minha mãe paga outro. A casa não está no meu nome, não tem nada no meu nome, nem no nome da minha mãe. Está no nome do meu pai, o IPTU e o requerimento, que não sei se o senhor chegou a ver aí que ele fez pedido de requerimento. Que ele fez pedido de requerimento para poder fazer a reforma da casa, e fez na prefeitura, fez tudo isso na prefeitura, né? E são essas coisas que foram feitas, né? No decorrer do tempo, é muitos anos. Tem fotos também aqui, só que tem fotos, por ele não ter revelado, deixou dentro da máquina, eu vim revelar agora, quase não consegui tirar a foto das casas, é porque tem muitos anos essa casa, muitos anos, entendeu? Eu já vou fazer 40 anos, eu entrei pra cá, eu tava com 9 anos. Passa o tempo, idade. né? Passa o tempo passa, A gente passou muita coisa aqui, sabe? A gente lutou pra fazer um muro atrás da casa, porque a casa não tinha muro, era barranco. Quando meu pai foi pra bater laje, meu pai perguntou aos meus X se eles queriam ajudar a bater laje, porque não tinha como meu pai bater laje sozinho, se eles quisessem uma parte, no caso, né? E eles falaram que não queria nada. Aí foi só meu Lívia, pai e eu lembro... falecer que... Oi? Eu tô vendo aqui, o seu pai ele era organizado, né? Você vê, ele pegou a escritura pública que você mandou pra mim, né? Ó, tá aqui, ó. Alvará de construção, né? Ou seja, ele era um lutador, né? Ó, o IPTU no nome dele. Olha quanta coisa que você mandou pra mim. Requerimento, Francisco Carlos Pereira, né? Isso, tadinho. Foi, ó, tadinho. Termo de... Ou seja, ele pegou e parcelou até a dívida do IPTU, dívidas dos outros, né? Isso que eu ia te falar. As dívidas que ele pagou, umas dívidas anteriores, foi dos meus avós que não estavam aqui. Que meu avô faleceu, minha avó ficou, mas minha avó não pagava. Ele quitou também as dívidas da mãe dele também. Entendeu? Ele quitou dívida. Mas para ele ter quitado isso, ele teve que vender na época o terreno, que ele não tinha esse dinheiro. Ele teve que vender até o nosso terreno, que era o terreno que a minha mãe tinha comprado, os filhos na época, e ela, o terreno, no caso, com a casa era pequenininha, né, no caso, né, um terreno que era maior, que ela vendeu na época para poder também quitar aqui embaixo. Então, assim, ele fez isso tudo, ele foi fazendo isso tudo. E nunca houve uma conversa sobre, eu quero o meu direito, eu quero a minha parte. Eu nunca ouvi falar nisso, aí foi só esperar o meu pai falecer, que tá essa conversinha fiada, e é tão ruim. Você tá num lugar e a pessoa não chamar você pra conversar direitinho, né? A pessoa podia chamar a gente, né, pra resolver de boa. Claro. Isso não é um problema. Conversando, eu acho que resolve tudo, né? Conversando, né? Infelizmente... Conversando justo. Não, ficam mandando indireto, umas conversas boba. É aquilo, eu tô muito tranquilo. Eu acho assim, o que é pra ser nosso, vai ser nosso. O que não é pra ser, não vai ser. Por isso que eu falei, eu vou procurar um advogado pra saber como que isso funciona. Se a gente tem alguma chance, qual é a possibilidade, se vai ser resolvido, entendeu? E eu falei assim, eu quero procurar um advogado que tem maturidade, e eu te achei na internet. Eu falei, eu tenho que procurar um advogado que não desvalorizando os outros aqui não, tá? Eu vejo a forma que o senhor trabalha pela internet, e eu vejo a sua maturidade, seu nível de conhecimento, né? Sua profundidade como professor também. Eu sempre falo, né? A gente tem que procurar, em tudo na vida, especialista. É trabalhista, advogado trabalhista. É previdenciário, advogado previdenciário. É imobiliário, é imobiliário. Igual médico. Não adianta você querer ir no cardiologista resolver o problema de pele, né? Você vai se dar mal, né? E é verdade, tem que ser especialista, né? No seu caso, você tem que fazer uso capião. Esse imóvel já era para ser seu, já era para estar no teu nome. Você tem que fazer uso capião. Não interessa quem vai fazer, mas você tem direito de fazer uso capião. Tem direito e tem que fazer. O uso capião... Você tem direito de fazer uso capião quando você tem requisitos. Posse, mãos pacífica, animus domini.
animus domini, né? O que é isso? É alma de dono. Você se sente dona do imóvel. E você, além de se sentir dona, os outros reconhecem você, enxergam você como dona. Então, você tem que fazer os capião. Porque os capião é uma forma de você usar para se defender, se proteger, mas é uma forma que você tem de regularizar o imóvel também, né? Isso. É justamente isso. Porque o que acontece? Porque quando eles vierem, não é que eles vão vir, mas há uma possibilidade. Igual teve uma reunião outro dia aqui em casa, um irmão meu veio lá de Juiz de Fora, todos os meus irmãos têm casa. E todos eles têm, assim, eu só tenho um que tem até um terreno